de afirmação de ideias, de aumento mesmo de confiança, e a confiança traz outras coisas juntos, importantes, que temos que aproveitar. Mano, o Cruzeiro tem sido um time muito intenso. Variações de jogadas, os jogadores, independente se é à noite, se é como foi hoje na manhã, um sol rachando, os jogadores correndo muito. Como é que administra isso para essa sequência aí, né, para evitar a questão das lesões também e essa continuidade de jogos que o Cruzeiro tem aí difíceis? Pois é, e quando nós demos aquela patinada, eu tive que ouvir que os meus jogadores eram velhos, né? Então a gente tem que calmar para fazer a avaliação no futebol. Todo mundo passa, às vezes, por momentos difíceis. Não é só o Cruzeiro que passou, outros também passarão. A gente tem que cuidar muito com as avaliações. Graças a Deus, a gente tem profissionais experientes para saber ler e achar onde estão os nossos problemas reais, onde estavam os nossos reais problemas, né? Quando a equipe não joga bem, todos vão junto. Quando ela joga bem, todos vão para cima, como estamos indo agora. Então, é um time que se entrega muito, é um time que tem essa capacidade. Às vezes eu até cobro para a gente dosar um pouquinho o jogo em si, não pelo condicionamento físico, mas porque o jogo não pode ser jogado lá e cá toda hora. Tem hora que você tem que sentar um pouco a bola, né? Deixar as coisas se encaixar, respirar um pouco no jogo para poder ter a lucidez de pensar o jogo bem pensado. Acho que melhoramos nesse aspecto e melhoramos em todos, por isso que estamos subindo. Essa situação da bola lá e cá passa também pela característica que o time tem desde o ano passado, de ser um time que toca bem a bola, e ter aquele jogador lá na frente para tentar segurar a bola pode também ajudar nessa situação, de segurar mais o jogo? Nós temos dois atacantes centrais que seguram bem a bola. Tanto Sassá quanto o Raniel são jogadores que seguram bem a bola. Na verdade, a decisão de atacar, de acelerar o jogo ou de cadenciar um pouco, ela é tomada um pouquinho antes. É no meio campo que se toma essa decisão. Porque ali sempre a bola passa, você pode acelerar a jogada ou você pode segurar um pouco, tentar rodar mais, encontrar o espaço adequado e melhor que o adversário cede e dá a gente para fazer as jogadas. Então, esse equilíbrio, né, que nós podemos melhorar ainda mais um pouquinho. Eu sei que tem característica de jogadores, alguns deles, de acelerar. Por isso que a gente às vezes encaixa a maneira com uma formação que não é exatamente a que todo mundo gosta e às vezes tem que escolher outra. Mano, o Dedé entrou como um jogador pendurado com 2 amarelos. Você tem Atlético do Paraná, estreia Copa do Brasil, o Atlético Mineiro sábado que vem brasileiro, terça-feira Racing e Libertadores, a sequência complicada. Você não tira o Dedé com o jogo resolvido. Ele toma um cartão que ele pediu aos 46 segundo tempo. Você indica um time reserva contra o Galo, sábado que vem? Essa função do Dedé tomar cartão para estar nos dizendo que o time que vai pegar o Galo não será o titular? Não está dizendo isso. O que pode ser, então? Está dizendo que Dedé não vai jogar o Clássico. Só ele? Só poupa ele? Quantos compromissos ainda temos importantes antes do Clássico? Então só ele? Temos um jogo importante. A escalação do Clássico vai sair lá quando for o Clássico. Aqui ninguém está preocupado ainda com o Clássico, só você. Não, porque A gente aqui está preocupado. Primeiro, comemorar a vitória, segunda vitória consecutiva dentro de casa contra o Sport. Depois, recuperar bem para fazer um jogo importante lá no Paraná, em Curitiba, contra o Atlético, que é um primeiro jogo de decisão, né? Depois também temos, depois do Clássico, uma sequência com o Racing, que é um jogo que se abriu para a gente conquistar o primeiro lugar do grupo. A gente vai tentar fazer isso. E talvez, se fosse adequado, nós entendemos que fosse adequado, que Dedé não fizesse os 3 jogos, os 4 jogos na sequência num espaço tão curto. Então isso valeu para Dedé. Bem, mano, 2 situações. 2 vitórias depois daquele empate contra a equipe do Internacional e a vitória contra o Vasco da Gama, e vem 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. A primeira meta atingida e era buscar esses 6 pontos. Os jogos das 11 horas, o Cruzeiro fez 10 jogos às 11 horas e aqui no Mineirão são 5 vitórias, um empate e uma derrota. Esse horário que você disse ser muito atípico, né, porque não estão acostumados a jogar. O que você fala mais sobre essa questão desse horário? Mais jogos para uma adaptação ou não? Ou a sequência está boa desses jogos às 11 horas? Não,
É um horário que tem algo positivo, não tenha dúvida que tem algo positivo. Inclusive, tem algo extremamente positivo em termos de rendimento na comparação com os nossos adversários. Por isso que fizemos resultados positivos numa sequência bem maior. Mas eu estava me referindo a algumas dificuldades, você tem que entender o momento do jogo, né? Por exemplo, é um jogo muito difícil de você sair atrás no marcador. Muito difícil. Se coloca essa situação e fica para um segundo momento, você tem que reverter uma vantagem do adversário, o jogo fica lento, você não consegue imprimir velocidade, o adversário certamente, se tivesse uma vantagem, ia baixar suas linhas. Nós temos que acelerar um jogo num horário difícil de acelerar. Então, não sair atrás é importante num horário como esse. E a gente trabalhou essas questões com os jogadores. Sair na frente, né, no primeiro tempo, é importantíssimo. Conseguimos fazer no último minuto. E a gente tem que respeitar o futebol e estar preparado para todos os minutos dele, né? Pode ser no último, pode ser no primeiro, pode ser no último. Foi no último, foi uma grande vantagem, ao meu ver. Você poder voltar para o segundo tempo com o placar já de vantagem. Então, a estratégia do jogo já se altera completamente, né? As conversas dos dois vestiários certamente foram diferentes em função daquele gol no último minuto. E aí a gente tirou proveito disso, é a competência que o time está tendo, é um time que luta muito, é um time que não se entrega, é um time que tem uma boa capacidade técnica para imprimir um ritmo forte, dificulta para o adversário defender, mesmo que ele baixe as linhas como baixou o Sport, a gente tem volume, você vai empurrando, vai desgastando o adversário. Então, os méritos do Cruzeiro estão aí, e por isso essa partida de hoje. Começamos, coincidentemente, as nossas duas reações com 2 empates. Um empate em Porto Alegre, um empate em Santiago do Chile. É o futebol. Mano, antes da partida começar, o Cruzeiro homenageou as mães e a mãe do Lucas Silva foi escolhida para ser a fotógrafa por um dia do Cruzeiro. Pelo resultado, a gente viu que o time foi bem, mas será que o Cruzeiro saiu bem na foto, digo, dela? Não sei te responder ainda, mas aproveitando a oportunidade, desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, né? As mães que têm uma vida dura, que são as mães dos profissionais de futebol, né? Que estão sempre muito, muito expostos, a de vocês, a de todos os adversários também, a dos árbitros. Eu acho que é um dia muito especial para todos nós. Depois dessa vitória, já ligou para a dona Laurinda? Ainda não, só vou ligar depois do meio-dia, quando chegar em casa. Mano, falando sobre